Olá novamente, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Vamos de novo plantar a nossa semente, nos entregando a Deus em oração e estudando um pouco mais dos ensinamentos que os profetas, que os apóstolos e que o próprio Jesus vieram trazer para nós, para que nos garantíssemos a nossa salvação. Então, glória ao Senhor, meu Deus, e vamos à nossa leitura de hoje. Vamos conhecer um pouco hoje da história de Davi. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e tragam a prova de que você os viu e que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estavam no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí lhes contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então
ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi respondeu: Você vem contra mim com a espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles gritando e os perseguiram até a cidade de Gete e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até Gete e Ecrom. 1 Samuel,
capítulo 17, versículos 12 ao 52. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Então, meus irmãos, eu achei legal contar a história de Davi. É uma história inspiradora. Ela lembra da gente, de nós nos nossos momentos fracos, pois nós não somos nenhum gladiador. Nós somos pessoas comuns que estamos aqui lutando por nossas vidas, mas estamos enfrentando os mesmos problemas que eles enfrentaram antes. Não no sentido da vida propriamente. Por enquanto não estamos em guerra física, mas estamos em guerra espiritual. O maligno está sempre tentando nos derrotar, nos derrubar, e por isso devemos nos vestir com a armadura que Deus nos dá. Devemos nos sustentar em oração, em comunicação e em comunhão com Deus e com o Mestre Jesus. É isso que vai nos afastar do mal e que vai nos garantir a graça da nossa salvação. Foi isso que eu entendi. Eu coloquei a história um pouco extensa, mas porque é interessante que a gente conheça uma parte da nossa história. Essa é a história do nosso povo, da nossa salvação aqui nesse planeta chamado Terra. Então, meus irmãos, vamos fortificar, engrandecer os laços que nos unem ao nosso Pai através da oração. Vamos orar e permanecer vestidos com a armadura que Deus nos dá. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos à oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu e ser derramadas sobre nós, arejando a nossa mente e trazendo bons pensamentos, nos libertando das amarras em nossas tensões e renovando com afresco em nossos pulmões, enchendo nosso peito de coragem, de fé e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois Tu és a minha rocha, a minha força e o meu sustento. Sem Ti, nada eu seria hoje, pois já teria sido consumido há bastante tempo. Tu me fizeste levantar para perseguir a Tua luz e lutar mais um momento, pois os Teus planos são melhores e nem sequer imagino comigo os seus intentos.
Por isso, me entrego em tuas mãos e agradeço por mais esse dia que me deste de presente. Aproveito para te pedir perdão, pois sendo falho e pecador, sei que me salvas sempre das armadilhas do maligno e dos algozes que intentam meu sofrimento. Mas a tua armadura me protege e são os teus anjos que lutam ao meu lado, fazendo com que eu vença a mais esse dia e possa descansar à tua sombra, aguardando o teu chamado. Pois foste tu quem me amou primeiro, e foi Jesus quem nos ungiu e separou, lavou com seu próprio sangue, nos garantindo a glória da tua presença em minha vida e a graça sublime de nossa salvação. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Bom sábado a todos, que Jesus caminhe conosco, nos guiando pela mão, protegendo e amparando por toda a nossa estrada.